Ah, já tá gravando? Já. Boa. Já tá gravando. Esse é o The Fumble Zone. The Fumble Zone! Olá, meu nome é André Antunes e junto comigo aqui estão Daniel Depois, Salve, rapaziada. Marcelo Celops, Fala. Gus Olá. e juntando a mesa do Botequim. Não, já não passamos no Ministério Cara, Público. pelo amor de Deus, tira esse óculos, André. Ah, tá. Conosco, Gabi Fala, galerinha! e Rafa. Opa! Bom, galera, já estamos chegando perto dos playoffs e vamos falar um pouquinho de cada time. Celo, fala do Patriots, como você está sentindo por aí? Sua alegria. Eu achei que isso vinha no final do programa, mas A gente quer abrir com angústia. Não, eu não tenho nada pra falar. Mentira, eu tenho muita coisa pra falar, mas eu não quero falar. Eu acho assim. Eu posso falar então. Ainda não acabou. Acho que já tá de novo. Acho que ontem, eu tava ouvindo anteontem. O Patriots acabou em 2012, né? E desde então. Junto com o mundo. Nostradamus acabou em 2012, é isso. No jogo com o Kansas, E desde então ele em 14. tá todo ano, vai acabar, não vai acabar, não vai. Já ganhou o quê desde 2012? Mais uns 4 Super Bowl? 3. 3. Ele não vai ganhar esse ano, mas ainda não acabou. Não, tá bom, então vamos falar. Eu não queria falar, mas Tá eu vou vendo? falar. É assim que você É assim, a gente tá falando em crise num time que tá 10-3. Cara, tipo, você tá de sacanagem, né? Tipo, o time tá 10-3. Tipo, não é um Cincinnati, não é um Miami, não é um Detroit. Mas há quanto tempo não é. perdia 2 seguidas? Há muito tempo não perdia 2 seguidas. Muita coisa está acontecendo esse ano que nunca aconteceu, né? O ano passado, o Patriots era conhecido por ser um time que jogava mal em setembro e chegava em dezembro, jogava bem pra caramba. O ano passado ele perdeu 2 em dezembro. Já era um time que agora é fácil falar porque ganhou o Super Bowl, mas ele ganhou 2. Teoricamente ele pegava um jogo difícil em casa no playoff ano passado e ia tomar um pau do Kansas, do Mahomes, e em Kansas. Então tava decretada a não vitória do Patriots no ano passado já, né? Então assim, tudo mostra que o Patriots não está conseguindo achar forma de ganhar jogo, né? Porque os 3 jogos que ele perdeu foram 3 jogos contra, teoricamente, adversários que ele vai jogar no playoff. Contenders, né? Mas, ao mesmo tempo, é um time que está tomando pouco ponto. Então, se acha um ataque, se acha formas de pontuar, ou se a defesa segura os times que vão a New England jogar, porque o primeiro jogo é em New England, e o segundo jogo pode ser em New England também, desde que o Baltimore perca um jogo de playoff, é só a defesa fazer o papel dela. Então assim, não tá decretado o fim, tá bem diferente do que dos outros anos, mas é que também assim, a gente tem que lembrar os outros anos neste momento do campeonato, e não depois que o Patriots já tivesse ganho, né? Aí é fácil falar. O Gabi, a gente sabe que o seu pai, não vamos falar nomes, torce para os Patriots. Aquele time que está acostumado a ver o pirulito andar uma jarda para trás. Como ele se sentiu nesse último jogo, onde as zebras garfaram em momentos importantes? Descreva o humor do seu pai. Então, primeiro de tudo, ele queria xingar bastante as zebras, né? Então, as zebras, ele falou que zebra daquele jeito na NFL não poderia... Teriam que ser zebras melhores, que o Patriots perdeu por um touchdown que não valeu, de um fumble do Kelsey, não perdeu por touchdown que não valeu, e aí ele ficou muito bravo, revoltado, né? E aí... Foi o momento que você adiou a entrega da lista de Natal? Não, eu já tinha entregado pra minha mãe. Graças a Deus. Não, mas e eu pedi de Natal uma televisão nova, porque Foi, quebrei a televisão, joguei a garrafa na televisão. Ah, cara, puta imbecil, os caras são
O que me revolta é o nível dos caras. Não pode, numa liga que nem a NFL, ter... Como você acha que os caras de New Orleans se sentiram ano passado na final de conferência? Foi a mesma sensação? Eu acho que foi justo. Eu acho que foi totalmente justo. Deu Você acha, cara? eu acho que foi justo. dele. Posso falar uma coisa? Celos. Assim, tudo que vai e volta, né? Não, eu não tô reclamando, eu não reclamo que foi roubo contra o Patriots, não é isso. Eu reclamo do nível das zebras, não pode. Não pode, quer dizer, estão roteiros contra o Patriots ou contra qualquer um, não pode, já falei isso. Não dá para uma liga que nem a NFL tá na mão de uns caras que não são profissionais Os árbitros daquilo. não são profissionais lá Não também? são. É igual aqui no Brasil. Ele é que nem no mundo inteiro. Eles têm. Um tem supermercado, outro é accountant, outro é papapá. Eles não são. Eles têm que estudar o que está acontecendo. Mas é Eles têm que ter... igual político, né? Político hoje, por exemplo, um tem igreja, outro tem milícia, né? Isso. Tem canal de TV. Não é o principal negócio deles, né? Ser político. Exatamente. Mas é lucrativo, hein? O quê? A política? Ser político. Você já teve milícia? Ainda Rapaz, teve um tio meu que tinha milícia, é muito lucrativo. Lá em São Bernardo. O Celos, eu acho que o jogo serviu para uma coisa: ver o Tom Brady e o Bill comemorarem juntos uma jogada. Mas foi bonita aquela corrida, hein? Eu gostei. A coisa do Brady? É. 23 jardas? Olha, pelo eu amor de em casa, Deus. velho. E aquela Foram comemoração 17? do tio Bill, putz, Sei lá quantas foram. 17 Foi pra jardas. Foi pra caramba. É. O Gabi que tá aqui, ele tava no quarto dele, eu berrava, ele veio correndo ver se alguém tinha morrido, porque eu berrava na sala, aquilo foi... Agora Foi não, a de maior verdade, corrida dele desde falando 2007. não como torcedor, mas como apreciador do esporte, o que foi bonito de ver foi o TD do Kelce. Como eles armaram, como o Kansas armou, você viu? Era o Kelce para receber a bola, o Mahomes atrás do Kelce, o Tyreek Hill na esquerda dele. E o McCoy. E o McCoy na esquerda, ou seja, podia Mas acontecer quem qualquer vai coisa. essa bola? Foi muito legal aquilo lá. Foi mesmo. Isso foi muito legal. Não, a NFL tá com jogadas legais, né, esse ano. Tá tendo um monte de fake. Teve o fake punch do Miami, há umas Ele passou pro Panther e... Foi incrível. que Teve aconteceu? lançamento do John Brown pro Singletary pra fazer TD. Os caras estão dando... Acho que tá rolando uma oxigenada aí. Uma coisa meio college, meio... mas eu só vou falar uma coisa e eu já falei demais. Eu vim pra esse programa pra não falar. Eu só acho que o Brady devia ser MVP da temporada e eu paro por aqui. Regular. Regular. Eu acho que ele devia também. Ele só tinha Não vou que falar jogar mais nada. Eu achei que ele pode ser MVP da temporada regular porque ele foi regular, né? Foi bem regular. Gus, você Vai, que vai. é um especialista em disfarces de heróis, o Brady ele é um herói disfarçado de humano ou um humano que disfarça como herói? Explica, por favor, assim. O Tom Brady ele tem a força dele no chimarrão do sul, né? É a anti-kryptonita dele é a Gisele Bündchen, né? É a anti-kryptonita, Que ok. dá energia pra ele, porque ele chega em casa, ele vê a Gisele Bündchen e ele fala: sou super-herói. No final das contas é isso, né? Bem resolvida essa Sexist história. alert no TFZ. E aí... e aí pra um cara que chega em casa e vê a Gisele Bündchen, quer jogar umas bolinhas pra frente, né? Depois, tínhamos dois times invictos até outro dia, foi os 49ers e os Patriots, os times perderam invencibilidade, e aí chegaram no momento de um calendário mais difícil. Como reagiu cada um quando de fato tiveram oponentes? Olha, o 49ers perdeu ali pro Seahawks, que foi quando perdeu a invencibilidade, num jogo bem complicado. Não foi que perdeu assim porque tava só jogando com um time fraco, e acho que a sequência dele mostrou que ele realmente é um time aí que tá encaixado. É uma loucura o que aquele Shanahan faz, porque são 3 running backs lá rodiziando e correndo muito bem. É o George Kittle, que é É o novo Gronk? Espetacular. pode quebrar tudo que o Gronk fez, porque o cara joga demais. Parecia ele jogando contra o Saints, agora que é uma defesa boa.
Teve um lance lá que os caras juram. Literalmente, um cara teve que pular de mochila. Além do face mask, teve um cara pulando de mochilinha nele, assim, pegou. Pela cabeça e virou. Só que são trajetórias muito diferentes, né? O 49ers tá aí com um plano que começou há 2 anos. E o Patriots tá vindo de quase 20 anos. Então faz sentido ter essa troca de bastão aí. Vocês não estão preocupados? A gente tá em 2020 já. A gente entrou dentro do século XXI, já entrou. Já não tem mais. Não é começo do século XXI. Meio, quase meio. Eu tô super preocupado porque eu não tava preparado pra isso. Eu acho que um dia eu vi o Gabi, os que nasceram em 2009. Pra vocês, sobre que o século... É um outro ponto de vista. Que não ouviram o barulho da internet discada. Eu posso? Eu não posso buscar aqui porque eu tô posso gravando. buscar aqui. Busca. Vamos buscar. Vai falando, vocês sabem qual é o barulho? Não. Então, Não falem aí sobre não o século ouviram o XXI. podcast dessa semana. Não, eu acho que você pode fazer o barulho, a gente não precisa esperar o áudio. Faz. Eu me senti nos últimos episódios de Star Wars, cara. Eu me senti, cara, entre Ewoks e Star Wars dos novos, sabe? Ou na véspera de Thanksgiving também. Porque teve uma hora ali, um peru desesperado. Teve? O peru é o único que morre de véspera. Ou depois, desculpa, só dar um intervalo, falar de futebol americano e a gente já volta. Depois do Seahawks, os 49ers enfrentaram Green Bay, Baltimore e New Orleans. 2 vitórias, uma derrota. A derrota contra o Baltimore de novo, no último minuto, foi acho que no field goal dos caras. E assim, o 49ers teve a chance de ganhar o jogo, então acho que mostra que é um time bem maduro. É um time que tá no edge aí. Qual desses vocês não gostaria de encontrar nos playoffs? Eu não sei se Green Bay vai. É Baltimore, Green Bay e New Orleans, né? Uhum. E Seattle? Eu acho que o Seattle é muito louco, né? Pra mim, o Seattle nunca foi um rival. Porque a minha história com o 49ers é muito antiga. Só que ele é um grande rival, né? E eu não tinha isso. Então eu não sinto o Seattle como rival. Mas é um jogo difícil. Eu acho que o pior vai ser o Seattle, seguido do Ravens. Ah, você acha mais o Seattle do que os Ravens? Acho Pera, porque... Não entendi. É Seattle ou Ravens? Não, em algum momento Você já tá no Super Bowl? Não, já estamos já tá no Super Bowl. Já classificou o Ravens e vocês já passaram pro Super Bowl. Não, eu vou te contar uma história. É quem você teve que pegar no Pra jogo. janeiro, você precisa ter aprendido com as derrotas da temporada. Não adianta achar que ganhou e que tá tudo certo. Pô, eu tô trazendo os 2 times que a gente perdeu. Mas não parece que não perdeu, né? Perdeu naquele field goal, perdeu de uma maneira... Então, assim, não é muito um mérito para outro time, é muito mais um demérito, né? Da sorte. E aí o que acontece é o seguinte, o outro time vai ter tido preparação, semanas de preparação para enfrentar aquilo que ele já viu na temporada. O São Francisco está preparado para isso? Eu acho que não. Cara, esse novo microfone é tão bom que passa o avião, eu ouço a aeromoça servindo refrigerante dentro da aeronave. Coca ou Pepsi? Qual sabor? Você que está afinado, Cara, pelas bolhas. A gente tem que agradecer a Cris aí que trouxe esse microfone que pesa 7 libras, né? Na mala dela aí pra... eu estalo os dedos, você aí fica quase surdo na sua casa, porque é um microfone Blue. O microfone é bom? É ótimo. A Cris trouxe da onde? Ela trouxe de Boston. Ai, meu Deus. I rest my case. Ai, meu Deus. O pessoal fala muito lá, é isso? E grava muito também. Vamos... tudo. Ô, Rafa e Gabi, vamos fazer o seguinte, um ping-pong rápido com vocês, hein? Eu vou falar quem vocês acham que é o candidato da temporada para primeiro
MVP. Lamar Jackson. Lamar Jackson. Tá bom? Jogador de defesa. Jogador de defesa. TJ Watt. Hã? TJ Watt. TJ Watt. TJ Watt. O Myles Garrett, se não tivesse punido, poderia estar jogando muito ainda e poderia concorrer a um prêmio de MVP, eu acho. Mas ele tá punido, então já não vai ganhar nada. A nova geração não fala, Boza. Viu? Não, Mas aquele é o rookie, né? não, que Bozo vai ganhar. Defesa. Não, melhor defesa. Melhor Não vai defesa. ser defensive. Então, Rookie of the Year. Josh Jacobs. Não, acho que não. Quem? Acho que o Boza é melhor do que o Josh Jacobs. Mas pelo menos falou Deebo Samuel. Não, Deebo Samuel, Deebo Não, Samuel. você é do Defense of the Year. Deebo Samuel é uma lenda. Vamos lá, Defense Rookie of the Year. Qual o nome? Devin Bush. Bosa. Acho que Bosa. Você vai ganhar os dois. Pode ser o Devin White também. E Comeback of the Year. Vocês sabem o que é o Comeback of the Year? Quem que voltou? Tannehill. Uma boa, hein? Quem? Tannehill. Uhum. Tannehill jogou ano passado. Precisa ver quem que não jogou ano Tannehill passado. jogou no sei. passado? Não pode ter jogado o ano inteiro, é isso? Pode ter ficado machucado no passado? Machucado, quem não jogou ano passado tá valendo. Quem não jogou no Eu não passado? sei. Até a semana 8 seria o Cooper Cup. O comeback player. Mas o Cooper Cup jogou ano passado. Jogou, claro que jogou. Não, Jogou pelo Dallas. Mas não, o Cooper Cup é do Rams. Mas foi Cooper na Cup é do primeira- Rams. Pera, Jogou na Week Cooper 1. Cup. O loirinho. Falando em Do comeback, Rams. O wide receiver. Desculpa. Aqui qual é a história do Bell, que é um comeback, e o boliche? O Bell era um possível candidato, né? Depois de se manter fora do ano passado inteiro, querendo mais grana. Só que o Adam Gase, o técnico dos Jets, nunca quis o Bell. Ele nunca pediu. E o Jets trouxe o Bell, achando que, né? Tipo o São Paulo trazendo Daniel Alves. Estamos salvando a lavoura. E não é bem assim. Ainda que o Bell seja um grande jogador, não deu certo. E aí ele ficou gripado. E parece que realmente é verdade. O Bell porque- ou o técnico? O Bell. Porque teve O muita André, gente. o André tá levemente gripado. Teve muita gente da NFL que ficou gripada essas últimas 2 semanas. Sabe que teve um tio meu que ele apareceu gripado, mas no final das contas ele morreu. Era mentira. Ele não estava gripado. Ele era da milícia. Não, o meu tio Joel, que é lá de São Bernardo aí, ele mandou mensagem pra falar que ele não tá ganhando dinheiro com milícia, ele tá ganhando dinheiro com a pizzaria Esperança. É isso. Bom. Por isso que os motoboys andam armados. Porque é isso. Mas aí o Bell não jogou a última rodada Gripado. porque estava gripado e vai contaminar todo mundo. Parece que não pode jogar quando você está com uma doença contagiosa. E ele foi pro boliche e ficou das 10 da noite a 1 da manhã jogando boliche. Não é contra as regras. Não Não. é. Você pode jogar seu boliche. Mas se você está gripado, você não foi jogar, o que se espera é que você fique em repouso, resguardo, quarentena. Mas ele não. Ele não. Ele foi derrubar alguns pinos. Exatamente. Legal, tipo, não pode contaminar, né? Ele pega na bola de boliche, põe o dedinho de todo mundo. Não, lá pro boliche ninguém se O importa. boliche deixa. Ele O não boliche pode permite. contaminar o center quando ele dá aquele espirro, pum, na cara do outro Não, jogador. gente, gripe não pode ser desculpa pra nada hoje em dia. Você fala assim, o que é desculpa pra você faltar um dia no trabalho? Desinteria. Nossa, Desinteria não. é. Não tem banheiro no seu trabalho? Tem, mas eles não, mas querem que eu a faça ideia é que você cocô não lá. fique lá a tarde o dia inteiro, né? Mas aí você vai ficar na sua casa? É isso que eles querem. É isso que o sistema capitalista quer, que você tenha um laptop, que você leve o laptop pra sua casa e fique lá no banheiro pra não contaminar ninguém. Outros bons motivos pra faltar no trabalho. Vamos ensinar. Outros bons motivos. Ressaca. É largamente aceito, principalmente na Inglaterra, que é um país mais desenvolvido que a gente. É, e Ressaca é doença. Ressaca é doença, na Inglaterra é É sick. doença, é doença. É é sick. pior que The Flu. Pior. Muito pior. E eu acho que doenças mais graves também. Teve um caso. Venéricas, né? Teve um caso Doenças que venéricas.
Teve um caso que eu tava vendo que a mulher escreveu pro CEO da companhia que ela não ia porque ela estava cuidando da cabeça. E ele falou pra ela, tá de parabéns. Primeiro por ter falado e segundo por não ter vindo. Olha como o mundo E vocês? tem. Quer dizer que qual Eu não desculpa entendi vocês dão nada. pra Não ir pra entendi escola? nada. Eu não entendi nada. É, a gente tá falando daquela quando você fala assim, não vou na natação porque eu tô com o braço doendo, sabe? É isso. Não quero ir pra escola porque eu tô com dor de barriga. É dor de Sabe? cabeça. É isso. Quais são as Dor desculpas? de Quais são as garganta. desculpas que vocês Não. dão pra não fazer Você as pode ir coisas? pra escola se você esquecer o seu uniforme? Poder eu posso. É que eu não preciso ir pra escola de uniforme. Eu só preciso estar com o uniforme em educação física. E aí, se você falta com o uniforme em educação física, tudo bem. Se você falta, ele só te anota. Se você falta a segunda vez, ele te anota de novo. A terceira, você faz só metade da aula e a quarta você nem faz a aula. E você esquece o uniforme pra ir na Não, educação física? eu sempre vou. Então, você aprendeu coisas que o Kansas ainda não aprendeu. Você já botou o seu uniforme em outro carro? Eu vou contar uma história pessoal aqui, vou expor as pessoas porque a gente está no minuto já 21 do programa e a gente pode expor as pessoas porque ninguém, ou quase ninguém, chega nesse minuto do programa. Vai ser o Bardas? Eu sempre chego. Não, vai ser outro Eu minuto. sempre chego, eu ouço inteiro. Tem um menino que trabalha comigo lá que é o Prachedes. Aí teve festa. Chedzão, chega. Aí teve festa da empresa, teve festa da firma, né? E aí a gente saiu da festa da firma que acabou meia-noite e foi pra balada depois. Só que eu sou velho, né? 1h30 da manhã eu virei a abóbora e fui pra minha casa, né? E pra E pra O Chedes? Prachedes ficou na balada. A Tia tem quantos anos? Tem 25. Tá voando. Tá voando. Aí ele me manda mensagem 3h28. Eu vou ler. Por favor. Não é áudio? Não, é mensagem. Se tiver áudio, eu toco aqui. A mensagem é: acabou para mim. Não vou amanhã nem fudendo. KKKK. Aí ele manda uma série de hashtags. Hashtag brincadeira, hashtag se colar colou, hashtag quero ver que horas. Hashtag fé em Cristo. Hashtag eu chutaria o óbvio mais uma vez. Hashtag o senhor é safado. Paz, Jesus Cristo e fé. Aí eu respondi pra ele, né? Falei, tô nanando já, jovem. Faz algum tempo. Fica na paz. Aí ele respondeu, kkkk, eu tô indo agora. Falei, tá de boas. Tenha fé. Aí ele falou, paz e fé. Aí eu respondi pra ele, paz e fé é importante. Aí ele me mandou uma mensagem, né? Isso já às 13h40, tava desenvolvendo o assunto, né? Ele falou, 10 horas é lucro. Eu falei, muito lucro. Ele falou, demais. Eu falei, 11 horas é exemplo. Ele falou, 11 horas é mais do mesmo. Eu falei, meio-dia só se for circunstância. Ele falou, meio-dia vai ser normal. Eu falei, então é isso. Ele, kkkk. Eu falei, paz. Ele falou, perdão por interromper o sono. E paz de novo. Aí o papo vai desenvolvendo e tal. Eu falei, vai na sombra. Tenha fé e vai na paz. Ele fala, não sei, não vi. Quem foi? Eu falei, eu não fui. Ele falou, então adeus. Eu falei, já dormi, adeus. Ele falou, então tenha paz. Esse cara é maluco. Ele falou, meio-dia é rei. Falei, meio-dia é normal. Aí ele riu. KKKKK. Eu falei, boa, vou dormir então, mano. Ele falou, rei. Falou, nós, fui, abraço. Aí passa o tempo. Já, que hora já? Eu cheguei pra trabalhar, levei meu filho na escola. Já pela manhã. Seguiu a vida. Amanhã o sol nasceu, né? Sim, O ciclo sim. da natureza. Time-lapse, já estamos lá. 11h49. Caralho, Gus. O inconsciente desligou meu despertador. Acordei agora no susto. Tá osso. Osso, mas tô a caminho. Falei, vem neném, só no sapatinho. Foi isso. O cara chegou 14h30. Chegou 14h30 e saiu pra almoçar. Saiu, óbvio. Tem que almoçar, porque o cara tá de... Foi embora às 6. Pode Com ir desiteria, né? É, exato, ficou, né? Mas aí é isso, né? Festa da empresa, é isso aí. Tem que dar regalos. Tem que dar. E esse é o tipo de desculpa que a gente tem que tomar às 3h40 da manhã e às 11h20. Vai na paz, vai na paz. Vai na paz, paz. Faz fé.
Bom, vamos pro Playoff Picture? Vamos. Vamos? Então é o seguinte, o que está aberto ainda. Na AFC, Titans beliscando o Houston. Que temporada de Tyreek Hill, hein? Desde que ele assumiu, ele perdeu pouco. Talvez 1, 2 vezes. Uma. Acho que é. Pra quem? Vocês sabem? Eu não tô acompanhando o Tennessee, Ele não mas... perdeu. É bem aleatório o Mas- time que não, ele eu perdeu. não sei. Eu sei quem foi. Ele Eu tô jogando um quiz aqui. entrou em Ah, é cima. uma É retórica. uma retórica, é um quiz, é um Boa. quiz. Respondam depois. Tá. Ok. Mas e aí, depois, você acha que quem tem briga ali, Browns já foi, né? Ah, Browns Na já AFC era. é só Titans e... Caralho, hoje eu Wilson. até mandei pra vocês aí um maluco lá dos Estados Unidos que ele falou as 5 coisas que deixam ele mais revoltado na vida. Quais são? Aí era o New York Knicks, era a quinta. Aham. Aí a quarta era o Mayfield, que ele tem mais comerciais que vitórias na temporada. Ah, é? É, ele fez mais propaganda Garoto do que propaganda. ganhou jogos. E o Tom Brady tem mais anos de vida do que rating. Rating? Do que o quê? Não Rating. pode ser. Do Ô, que o louco, quê? Do que o Rafa. rating? Aham. Rating de QB? Eu vou te dar um dado pra você que tá chegando agora, Rafa. É É um dado verificado? um dado verificado. É mais, pela probabilidade, é mais fácil o Tom Brady chegar numa final de conferência do que qualquer outro quarterback da liga acertar um passe. Caralho, velho. Ó, É tipo... É mais fácil você tomar um raio, um choque e um terremoto do que ser acertado por um meteorito. E tem uma pessoa que foi acertada por um meteorito. Deve ter mais de uma pessoa. ele trabalha É com mais isso? fácil- Pessoa. Esse é um dado também. Ele tava na É mais festa fácil- da Provocas. É mais fácil você ser atingido por 10 raios do que ganhar na Mega Sena. Peraí, mas... Eu só fui atingido por 6 até hoje, então eu preciso de mais 4. Mas quem tomou um meteorito? Uma moça, cara, eu vou lá pegar aqui. A gente pega a história. Tomou-lhe um meteorito Vocês na vão ver, cabeça. ela tem um machucado que parece o meu. Caraca, Ai, Que que não não sei. foi um meteorito, mas foi uma cotovelada no futebol. loucos. Nossa senhora. Descreva o machucado dele, Rafa. Se fosse, eu iria fazer um machucado assim em dele. mim. Pera. Só que o meu seria de canetinho. O machucado depois tem um leve tom roxo Leve? com uma coloração vermelha e o núcleo com uma cor Núcleos não bem- existente. Âmbar. É verde fluorescente, né? Tá, depois, respondendo sua pergunta, o Tannehill perdeu pros Panthers num jogo sábado, que eu lembro. E eu não sei se ele tava jogando contra os Broncos. A gente tem aqui nessa Pode ser que ele mesa tenha entrado. 6 pessoas. Olha só, chegou a foto, não é parecido? Posso ter, Nossa, posso ter sido verdade, acertado olha por um só. meteorito? Mas essa moça foi Foi acertada. atingida por um meteorito. E ela tava na festa do Provokers? Tava. Fazendo. Quem? Tava com o Prax. Hã? Tava com o Prax. Amiga dele. O Praxedes? Praxedes. É que o Ah, Prax Sabia que tinha prachedes nessa Eu não tô nesse- entendendo essa piada. Essa moça foi atingida por meteorito. junto junto com com o o Praxedes Praxedes. às 3 da manhã falando que rei Rei. Eu achava que E ela era... adquiriu algum poder especial? Ah, não é tipo X-Men, não. não, só machucou mesmo. Olha só, você tem mais chance de ser atingido por um tornado, um raio e um furacão, todos ao mesmo tempo. Do que caiu um meteorito. Já que você tá falando de probabilidades, aqui nessa mesa temos 6 pessoas. Certo? 6 seres humanos vivos, né? Concordo. Quantas pessoas precisaríamos ter na mesa para ter mais de 50% de chance de 2 fazerem aniversário no mesmo dia? Eu faço aniversário no mesmo dia que um menino Eu que botaria- foi da minha classe. Ele chama Gabriel e nasceu no mesmo dia que eu. Você tá de brincadeira. Eu estudei com 2 pessoas É que muita fazem aniversário. no Quantas mesmo pessoas dia. a gente precisa? Como é que é? 50? Quantas pessoas precisaríamos ter nessa 7. mesa para que tenhamos mais de 50% de chance de 2 pelo menos fazerem aniversário no 7. mesmo dia? 7? 700. Ah, Tem 365 Não dias no são ano. mais Vai do que metade de 30 365.
Mas eu voto em 7. Eu vou de 10. Eu vou de É? 700. Vocês estão sem graça, são 23, mas pô, não é pra ser assim. Por que 23? Caralho, então eu quase É um número. acertei, ó. Você falei 13, porra. 23? Não, Falou probabilidade. Com 23 7 pessoas, a mais chance 6. de ter duas pessoas que fazem aniversário no mesmo dia é mais de 50%. Então, tem nós. Ah, mesmo dia, não necessariamente dia-mês. Eu tava Não, no mesmo dia, mês. mesmo dia dia. do ano. Dizendo, Nossa, eu, por era exemplo, no mesmo 21, dia. Do ano. Dia, de tudo, da vida. 9 de abril, 23? por exemplo, só de 23. 1952. Não. 23. Com 50 pessoas, a chance é 99%. Mas eu falei 13. Você achou? Era nós 6 Não mais é. 7. Eu vou Mas, precisar cara, estudar isso depois com É, calma. Não, tá estranho. Isso daí é o paradoxo do aniversário. Isso aí é. Se o Pereira Igual tivesse você aqui, eu também. O ia... homem já estudou isso. Você também conhece todas as pessoas no mundo até 7 graus de É, essa sim. É tipo isso. Não, é verdade. Se É o Pereira probabilidade tivesse pura. aqui, a gente já Mas é tinha verdade. Se o Com Pereira 20 estivesse aqui, isso daqui estaria em outro patamar. Com 23, sua chance é 50%, com 50 é 99%, e aí vai subindo muito pouco até 365, que é 100%. Né? Eu estudei com 2 pessoas. O colegial inteiro fazia aniversário no mesmo. Tinham nascido no mesmo dia que eu. Que. No mesmo dia. Qual dia? No mesmo 18 de setembro de 1981. Não é possível 23 pessoas, mas tudo bem, vamos Não, deixar não isso eram para um outro 23, podcast. eram. Eu achei uma sugestão O colegial para inteiro. o Canapé O colegial Tropical. inteiro. Canapé Tropical, fazer um jabá do Canapé Tropical, meu podcast que tem só 5 minutos, ele fala de temas variados aí, que é isso. Não se precisa mais de 5 minutos nem de 140 caracteres. Se você não está fazendo, você está fazendo errado. São 700 palavras, É isso. 5 minutos, é Você isso. precisa de mais que isso? Não. Eu sempre saio satisfeito do Eu canal. não falei 700 palavras Eu hoje. também. Não é? Não Canapé dá pra entender Tropical é tudo. muito inspirador e filosófico. Olha aí. A E juventude. a pergunta. Você nunca ouviu o Canapé Tropical, Rafa? Já. É, tá mentindo. Que é o Canapé Tropical, meu querido Eu amigo gosto Rafa? sem sal. É um negócio que o Gus faz, não é? É isso. É um podcast de cultura. Ô Celops, Sim, senhor. Eagles ou Dallas? Rapaz. Posso responder por ele? Quem quer menos ir pros Igodala? playoffs? E Gozodado o quê? É porque os dois estão brigando pra não ir, né? Porque Eu tenho uma solução. Exato. atrás do Quem outro. não quer. Na minha opinião, Bengals. Bengals o quê? Que não quer mesmo, né? Fala Qualquer aí, time. Gabi. Fala aí. Agora que a gente tocou no assunto da NFC, queria falar que o Rams vai classificar para os playoffs, sim ou sim. Passando como, não necessariamente como, ele não vai passar como o primeiro da divisão dele, e nem como o segundo, ele vai passar como o terceiro e sexto wild card, tirando o Minnesota da briga. Ele tá um jogo atrás do Minnesota, e agora ele tem jogos pela frente com o Dallas, ele tem os jogos com o Dallas, 49ers, e o último jogo da semana 17 é contra o Arizona Cardinals, que vai ser um jogo fácil. Esse é fácil. E você viu que o técnico do seu time se arrependeu de não ter botado mais o Gurley pra jogar? Sim. Ele falou, ele deu entrevista, tudo. E o Minnesota, eu não Quem lembro que você os acha que jogos o dele. Minnesota tropeça? Chargers, Packers ou Bears? Chargers, Packers ou Bears? Acho que nos Packers ele tropeça. Aí tudo bem que os Rams vai perder dos 49ers, então tá 1-1 aí. Sim. Aí o Chargers, Packers ou Bears? Ele O tem Bears que- ele pode tropeçar também. O Bears, se trouxer uma armadilha pra cima do Minnesota, ele pode tropeçar. Também não é uma rivalidade de divisão. E também o Chargers eu acho difícil de aprontar. Mas o Rams ganha do Dallas e ganha do Arizona. E aí eles terminam empatados e não teve jogo de Minnesota e Rams. Mas peraí, se o Rams não ganhar do São Francisco, se o Rams der 2 vitórias e não 3, precisa que o Minnesota perca 2 jogos. Pera. Então, Então Sim, o Rams, no para caso- ficar o Rams para ganhar os 3. Pelos cálculos do Gabi, o Minnesota vai perder os 3. vai perder, Não. Ele Não, falou eu- do Packers e Bears. Perder Não, pro não perde. Packers Vamos lá. e o O Bears Minnesota- se aprontar. Pode, Não, vontade. pode continuar. Diga. Termina. Não, eu já terminei. Tá. A única chance dos Rams irem pros playoffs é o Bears ganhar dos Vikings e a defesa dos Bears tem que cometer turnovers.
A única chance. Não, mas o Bears não vai estar jogando nada mais. Porque o Bears Já tá tá eliminado. 7-5, o Bears não vai pro O playoff. Bears tá 7-6. 7-6 não vai pro playoff, não vai ganhar a Ele melhor ainda posição. pode nem brigar nada. por esse wild card. Não também. briga pro outro cara porque ele precisaria passar o Rams e o Minnesota. Ele precisaria que Ele o precisa- Rams é perdesse uma- os 3 jogos e o Minnesota perdesse os 3 jogos e ele ganhar os 3 jogos. O Bears já chega na última e rodada e desclassificado. o Bears só tem Packers, Chiefs e Vikings. Tá difícil. O Rams precisa sim ou sim ganhar os 3 jogos. Precisa ganhar o São Francisco. Precisa. Se não, se tem que ele ganhar os já 3 jogos, conseguiu. E aí torcer pro Minnesota ganhar do Green Bay. O Rams Aí- agora nessa semana conseguiu aprontar pra cima do Seattle e ganhar de 28-12, né? Então, o Rams é o que o O Rams tá tem o falando. time, pra chegar lá, só basta saber usar. É que ele não estava usando, a temporada foi muito cercada de boatos de que o Gurley estava com problemas nos joelhos e que tinha que segurar ele para soltar no fim da temporada, porque no ano passado ele quebrou no fim da temporada e acho que seguraram demais, talvez agora seja... De Hora de novo, soltar. quando você Não chega deu mais no, tempo. quando você chega no Super Bowl, você chega no ano seguinte achando que você vai pro Super Bowl. E você não lembra daquela sua mentalidade do ano passado, do ano anterior, dizendo que dizia pra você precisa trabalhar para chegar no Super Bowl. E vamos pegar os últimos Super Bowls. Patriots, tira sempre o Patriots, que é um time que sabe trabalhar isso. Patriots e Rams. O Rams esse ano tá no sufoco. Antes disso, Patriots e Philadelphia. Philadelphia não foi. Antes disso, Patriots Falcons. e Falcons. Falcons foi pro bagaço. Antes disso, Denver e Carolina. Acabou os dois os foram pro dois. bagaço. Antes disso, Patriots e Seahawks. Os Seahawks foram pro bagaço. Eu queria- existe um queria Super Bowl propor um hangover? negócio aqui. Sim, na liga. Ah, e a gente conhece, existe em qualquer título que você ganha, né? Eu queria Agora, contradizer aqui um negócio que o Falcons, você falou, não foi tão mal assim, tanto que contra no ano dos Eagles no Super Bowl, eles pegaram tudo bem sexto, passando como wild card, mas eles pegaram final de conferência disputando contra os Eagles, tava com o Carson Wentz machucado. Como que você lembra disso, cara? Eu lembro porque eu tava torcendo pro Falcons. Eu não queria que o Eagles Precisamos ganhasse. da criançada aqui, Foi- velho. foi Os caras final de lembram de conferência. tudo. a Foi gente não final lembra de nada. conferência, Falcons e Eagles, que o Eagles tava passando por pouco com o Nick Foles e o Atlanta tava aprontando pra cima de todo Foi mundo. ali Mas que o se ele, Titado passou em, entregou os pontos. se ele passou em sexto... Ele não fez uma foi temporada segundo- regular tão boa assim. Exatamente. Foi ali que o Titado entregou os pontos. Agora, voltando à sua pergunta lá, eu acho que dá Philadelphia. Eu acho que o Dallas Vai tombar. abre o bico. Eu acho que Philadelphia Que tem estranho, muito mais. né? Porque o Abre o bico Dallas por quê? tava- Porque o Jerry Jones, o técnico, o owner, o dono, tá tretando com todo mundo lá. Não sei o que ele quer. O técnico o que é ele quer muito fazer. ruim, né? O técnico é muito ruim, mas é o técnico que ele colocou e ele não pode desacreditar o técnico dessa forma. Se ele está desacreditando é porque ele quer. Mas tá mover o desacreditando cara. há muito tempo, né? É, pois é. E porque ele também quer ser o dono do time, quer ser o técnico, quer ser o general manager, quer ser tudo. Então eu acredito mais no Philadelphia com a mentalidade de 2 anos atrás do que do Dallas. Tá mais organizadinho. Falei que eu não ia falar nada, né? Falei muito pra caramba. Ô Gus, o que você fala sobre a cidade de Oakland? Oakland, eu não sei nem onde fica. Que estado que é o... Buenos Aires. Ela fica na Grande São Francisco. Ah, é aquela cidade, é o Guarulhos de São Francisco, né? É uma cidade muito bonita, aprazível, né? É na Grande Palo Alto. Na costa oeste, é isso? É aquela que vai descolar dos Estados Unidos quando tiver o The Grande Big terreno. One. Aliás, a gente falou já do fim do mundo em 2012, nesse episódio, a gente falou no Passamos, pré. acho que foi antes do episódio. Tinha isso também, né? No final do mundo em 2012 ia descolar São Francisco, San né? Andrews, né? Vai descolar um dia A ainda. falha de San Andreas. Vocês nunca viram o filme? Eu vi. Já. Com The The Rock. Rock. Cara, The Rock É. tem que ganhar um Oscar Eu joguei... daquele por obra. Porque, cara, ele faz tudo. Ele já foi fada, ele já foi bombeiro, ele já foi... Jumanji. O Jumanji é muito bom. Quem Vai ter um vê, novo agora, né? quem vê Baylors? Ballers, é desculpa. muito bom. Cara, você vê? Ele é muito Cara, bom. é cara. muito bom. O molecada não pode ver porque É um pouco drogas pesado. e sexo e rock and roll. Mas é um... E rock and roll é perigoso, hein? Rock and roll, você vê a escalada que dá. Exato.
Pra quem, Satanismo pra quem tá ouvindo a gente e não vê Ballers, é um seriado na HBO sobre futebol americano. O The Rock é um ex-jogador e que ele começa como ajudando financeiramente não, ajudando os jogadores a manter as suas finanças se organizarem para quando forem parar, né? E aí desenvolve, tem 4, 5 temporadas, é muito legal. Não, cara, porque é dentro da NFL. Ele é muito entendeu? legal, ele deve ser muito legal. Eu ainda não vi o último dele, o Hobbs e Shaw aí, mas dizem que é muito bom. É que bom, é bom. Ele Que tem jogador monte de- você queria ser amigo? Você falou que do The Rock a gente não entendeu que você gosta dele. Gostaria. Qual jogador da NFL você queria ser amigo? Se tivesse um Tinder da amizade, você daria match nele. Cara, um cara que eu acho legal. Eli Manning. Pô, Eli Manning deve ser um cara legal mesmo, tá assim, pra... Não, puta, pior que eu não sei, cara. É Michael- difícil, eu acho que os caras não são muito Não, você legais. queria sair com o Michael- Philip Rivers. Não, tá? imagina Não, vai que ele me engravida, o velho. Peyton Manning chega e fala alguma coisa do Eli Manning, o Eli Manning fala assim, tipo, Chiu, eu tenho 2 Super Bowls, você só tem um. Não, 2002. Isso. Aí o Peyton Você Manning vira falaria e fala, assim com seu tenho... irmão? Que? Eu falaria. Aí o Peyton Manning fala assim, tenho 5 MVPs. Aí e Ah, o ele Eli fica Manning, quieto. sou reserva de um rookie. Ele fica assim. Aí quando o Brady chega na história não tem papo. Bom, Voltando pra Oakland. Voltando pra Eu queria história, ser amigo eu vou do te Cam contar- Newton. Eu vou te contar uma história que. Cam Newton, Olha isso, olha que louca essa história. Já a gente já Peraí, sabe só- dessa Ken sua amizade Newton, com vocês o acham que o Ken Hamilton Newton é, sim. volta? Não, Volta pra caramba. quebrar. Nessa NFL? temporada, Chicago. Acho que volta. Ah, pra jogar volta. sim. Ah, Não nessa temporada, mas... Não, essa temporada já Não, nessa ele já tá no o jogador Mas tem que voltar, né? Ele é um bom QB. Ele Diga, não é Celo, um QB. Vou falar, você tava falando de ser amigo de um jogador, Isso. né? Eu sou sócio de um clube aqui em São Paulo que fica nos Jardins. Ele fica a 2 quarteirões do Emiliano. E aí, em determinado momento, Gisele e Tom Brady vieram para São Paulo e se hospedaram no Emiliano. E aí um cara do Polo recebe uma ligação de que o Tom Brady queria se exercitar. E que ele precisava ir lá pegar o cara e mostrar o clube pro cara se exercitar. Imagina se eu tô no clube naquele momento, o cara passa no corredor e eu tô ali. Com a minha esposa do lado. Se tivesse Primeiro. preso hoje. Não, primeiro eu ia Primeiro de estar tudo, descasado, sua esposa ia... Como é que fala? Ia terminar com você, terminar. porque você ia pular e dar um beijo ia nele. pular dar um beijo no cara. Na menor dúvida. Mas você tá andando no corredor do shopping, Não, cara. aparece um cara de 1,90m, lindo, maravilhoso, vestindo Bom, a 12 do A New gente England. tem. Eu já passei por isso com o Raí. Fui lá, parece sair na foto que ele Ah, tem pareceu uma foto. cara Ah, de foi mesmo. tonto. Você tem. Até figurinha. Eu já encontrei o Hernandes e o Lugano também. Não, mas eles não são bonitos igual o Raí. Ah, ou o Tom Brady. encontrei o Raí na escola. Eu trombei o Rai também uma Hoje vez. eu Não, sei, gente, já mas foi na jogador de escola. futebol, brother, vocês encontram um cara... Imagina você encontra o Russell Wilson, você tá andando e aí passa o Russell Wilson. Eu dou Posso contar a história um do toque de mão minutinho? com ele e falo, mano, te Foi na adoro. banca que E eu aí contei sai. Eu vou contar uma história que é quase verdade. Pior que é verdade. Eu tava com a minha esposa lá, a gente foi, sei lá por quê, porque era barato, mas era mais barato que o resto. A gente foi passar um Réveillon em Salvador. Salvador, um lugar ruim pra passar um Réveillon. Não é bom, porque é lotado, né? A infraestrutura não é boa, tem aquele, né? Zoa, né? Zoa. E a gente tava num hotel no Rio Vermelho, se eu não me engano. Mas a gente, no dia da noite de Réveillon, a gente foi até a praia do Farol da Barra, ali, pra andar na calçada, né? Ficar andando por ali, sei lá, fazer o quê? Não tinha nada pra fazer. E a gente andando pela praia, numa praia razoavelmente deserta até, por ser Réveillon em Salvador, e vem ao nosso encontro, né? No contraluz. No Contraluz, o Caetano Veloso. Ó, Dando rolê. E eu sou fãzaço do Caetano Veloso. ó. Mas eu fiquei constrangido. Você cantou pra ele? Não, eu fiquei constrangido de atrapalhar o Réveillon do Caetano Veloso dando rolê. Justo. Mas é uma merda, eu devia ter me ajoelhado aos pés do Caetano Veloso. Mostra que você realmente gosta do Caetano Veloso. É, mas eu não mostrei. Tamanho E aí, respeito, você... pô, Caetano, se estiver ouvindo aí, eu te Eu amo. encontrei Ah, no. não Aí perde um. você começa a conversar com ele, sabe o que ele fala pra você? O quê?
Você é burro. Você fala de uma maneira burra. Eu tava no minuto perto de casa outro dia, apareceu o Meligeni lá. Mas o Meligeni, perto do Caetano mas, Veloso? não, mas ninguém. eu acho, eu sou mega fã do Meligeni. Eu só não falei porque ele tava no telefone. E outro dia eu tava em casa jogando meu Clash of Clans maroto, e aí eu encontrei uma lagartixa. Dentro da sua casa. Quase como o Caetano. E Lagartixa atravessa a rua no Leblon. E você tá lá no banheiro, de pé, banheiro público, de pé no mictório, e você olha do lado e tem uma personalidade. Você faz o quê? Aconteceu comigo, Eduardo Suplicy, logo no final do filme Redentor. O que explode Brasília. Sei. Vocês mijaram lado a lado. Lado a lado, eu perguntei, senador, o que você achou do O que você achou do filme? filme? Mas tava fazendo os dois, com aquele barulho. Claro. E trocando uma conversa. Se tivesse esse microfone, ele tinha gravado. Tinha gravado tudo, pegava a alma do Suplicy. Suplicy que correu, E inclusive. ele respondeu, muito simpático, continuou, ele falou, podemos continuar essa conversa em outro momento. Falei, sim, claro. Suplicy que é quase meu parente, eu nunca revelei isso pra ninguém, mas é. Porque já não é mais, porque ele separou da Marta, mas a Marta é meio prima distante de uma prima avó da minha avó, entendeu? Então é isso. Fica essa ideia aí. Supla é quase meu primo de 18º grau. Isso aí, Supla que chegava pro Silvio Santos, olha, papito. Caralho, e o Silvio Está Santos, péssimo. que meu Deus do céu, eu não sei se ele já era assim, mas olha, O que tem? Assim, as ideias. todas, é melhor nem comentar em voz alta. As ideias do maluco. Mas imagina, porque o Luciano Huck um dia vai ser o Silvio Santos, né? E a gente vai olhar pra ele e falar, nossa, que cara ridículo. Não, mas acho Não, que ele, o Luciano Huck vai ser o já... Bolsonaro. Ele vai ser o Não, presidente. eu acho que não sei. Eu voto no A Luciano gente Huck. vai ter que votar nele. Vai ter que votar no Luciano Huck, é isso. Vai ter que fazer o quê? E vai ter. Vai ser uma maravilha, presidente Sei, do mano, não vai ter mais Bolsa Família, vai ser um eterno agora é nunca, meu! Vai ser o dia inteiro transmitindo TV Senado, Que né? cara nova. É Jogos Vorazes. Cara, tá aí. É isso. Ô Celo, eu queria voltar um pouco lá pra Oakland, Oakland. porque vai ser o último jogo dos Raiders Acabou? em Oakland. E o que representa os Raiders para Oakland? Então, poderia ter acontecido uma coisa, eu vou falar o que representa, mas poderia ter acontecido uma coisa bem bizarra. Oakland poderia se classificar pro... É que agora tá difícil, mas ele poderia ter se classificado pro playoff, poderia ter ganhado o Super Bowl desse ano. E aí, o ano que vem, ele não tem aonde colocar banner, né? Porque ano que vem não tem estádio. Ele joga em Oakland esse ano, em 19. Em 20, ele joga em Las Vegas ou em algum lugar, não se sabe ainda, porque não tem estádio. O estádio dele fica pronto em 21, quiçá em 22. Então imagina, ele ganha o título e ele não tem onde colocar aquele... Vai na porque casa do no roupeiro. dia seguinte você Vai na tem casa lá do e roupeiro. prende o negócio. Ia ser bizarro pro NFL, porque não ia ter aonde colocar. Um time que está saindo da cidade, né? Usar como carro. Agora, Manda pra casa do outro é uma história bem engraçada, porque representa muito para a cidade. Oakland é uma cidade periférica de São Francisco, na grande São Francisco, na Bahia, Berkeley, Oakland e Sausalito e coisas pequenas ali. Oakland até que é grande. Mas não tem... O time de basquete saiu, foi para São Francisco, né? Continua se chamando Golden State, mas foi para São Francisco. O time de beisebol não é esse grande sucesso, que é o Oakland Athletics, sobra o futebol americano, que é a grande paixão, né? O Black Hole e tal de coisa. E eles foram sacaneados e o time vai embora. Essa história toda da Califórnia ali, com os Los Angeles e com isso, é tudo muito doido, né? É tudo Tira muito o doido. Chargers de San Diego, que joga pra Los Angeles, bota o Los Angeles lá. Que nunca também. foi aceito, né? Não será aceito. Tudo culpa do Jerry Jones, por Los isso o time Angeles, dele Los tá Angeles foi um fudendo. grande polo, né? Los Angeles era a grande cidade, é o primeiro ou segundo, né? Primeiro Nova York. Segundo mercado publicitário, no mercado Consumo. de consumo nos Estados Tem até Unidos. jogo, né? Então sempre teve um poder muito grande. Então os times eram de Los Angeles. E aí chega em determinado momento que o futebol americano foi pouco aceito na Califórnia por causa das batidas de cabeça, e era uma geração, os hippies Progressista, nasceram né? ali, Maldito progressistas. progressista. Exato. Tanto que
E na Califórnia as crianças jogavam futebol, soccer, e não podia dar cabeçada. Por causa de concussão, por causa de... Não podia dar cabeçada na bola. A regra era fora... Quando vinha alta, você podia bater com a mão. Então existe isso na Califórnia. Então Los Angeles meio que abriu mão do futebol americano. E aí a coisa evoluiu num grau que eles quiseram trazer de volta. Trouxeram 2, acho que 2 é demais. Mas sei lá, falei nada, né? Tá bom. Mas 2 é demais? Isso. já estamos no garbage time, né? Só para concluir antes de Garbage Time, o Earl Thomas III diz que os juízes da NFL precisam proteger mais o Lamar. Quem tem que proteger mais o Lamar não é o próprio Lamar? Eu acho, e eu até comentei isso, não sei com quem, mas é muito lindo ver o Lamar correr e fazer o que ele faz, mas dá medo, porque a hora que ele corre, ele toma uma porrada igual o running back toma. Ainda que eles tenham um porte de running back, vai acontecer com ele o que aconteceu com o Michael Vick, que aconteceu com o acontece com running backs. que, mano, dura 3 anos e acabou. E aí Nele eu acho que os caras ainda batem mais Falando do forte. Lamar Jackson, que é lindo de ver ele correr, hoje eu vi um vídeo, me mostraram no Instagram, que é ele pega a bola, ele vai correr, ele para assim na frente de um cara do Buffalo, ele faz assim, Nossa, o cara do ele Buffalo derruba cai, o zagueiro, parece que o cara quebra a perna, assim, aí ele sai tipo como se não tivesse acontecido Então, aí nada. o cara fica louco e na próxima dá uma foto. E eu tenho uma pergunta agora. E aí, vocês falaram de Patriots acabou, Patriots morreu. Monta um cenário indo para uma final de conferência, Baltimore e Patriots, Baltimore e New England, um sem o Brady, outro sem o Lamar. Quem leva? Acho que o New England leva. Se tirar os dois, Não, leva o Ou Ravens. seja, se New esse England não tem domingo, ataque. ou seja, se New esse England- domingo, mas se o não, Baltimore também não, sem o Lamar. O Baltimore Eu tem tenho- o RG3, não é? então, mas Não pra... segura nem a Não, a defesa do Patriots seria o que faria a diferença e os special teams também. acho que as duas O defesas são Patriots muito já não boas. tem. O Patriots já não tem ataque com o Brady, então imagina sem o Brady. Não Mas teria ataque o mesmo. Ravens só tem ataque por causa do Lamar. O Ravens gosta de quarterback corredor, né? Não, mas o o. RG3 não. Não corre mais. Não? Esquece. Não pode mais. Agora, você acha que o Baltimore ganha esse jogo de domingo se por exemplo, o Lamar se machuca? Então eu se machucar, eu acho que eles Eu perdem. aposto que o Baltimore não ganha domingo, mas nem se machucar, mesmo com o Lamar. Contra quem é no domingo? É na quinta o jogo. O jogo da quinta, do domingo é na quinta. Não, por isso que no domingo não ganha. Posso falar contra quem Com essas quiser? pegadinhas que dá. Pegadinha do malandro! Muito bom! Era só pra ver se eu estava prestando atenção. O Gus, ele tá ouvindo outro podcast. Você tá gravando já o dele. Eu tô monitorando aqui, tem umas horas que eu acho que não vai dar pra escutar nada, mas a gente vai levando assim. Não, também, né? Se ficar saindo barulho de chiclete, né, Rafael? Mas eu acho que é interessante isso. Rafa Eu acho comprou que o 14 Lamar, chicletes. cara, é muito arriscado. Eu nego. Não, se comprou mais. Muito arriscado. Então, o Lamar é arriscado, mas era a mesma conversa que a gente tinha com o Cam Newton lá atrás. Que surgiu, que corria, que tinha um porte de super-homem. E aí, o que o time foi começou a pedindo? machucar. Pra ele não correr, É. porque o time dependia muito dele. E aí ele começa a mudar a forma dele jogar. E aí ele também não era tão bom assim. Nessa forma, vamos lançar e vamos chegar. Que é um pouco, por exemplo, se pensando assim, é o Josh Allen dos Bills. Que é uma versão piorada aí do Lamar. Ele não passa tão bem, ele corre um pouco pior, mas ele é um cara que Pode resolver. pode. Eu acho que a gente precisa só dar É que a gente gosta de viver um momento, mas quando a gente vai fazer uma análise, acho que precisa ser uma coisa um pouco mais... Precisa dar um pouco mais de tempo pra coisa, né? Porque hoje o Baltimore é o Kansas de ontem. Marcelo, a gente Também, não dá né? tempo, Não? porque daí a gente não tem que achar, a gente gosta de achar, e quando dá tempo as Não, coisas mas faz acontecem. sentido isso de ser o Kansas junto, que é com o quarterback que tá... MVP? Nível MVP? O som da cerveja abrindo ganhou outra dimensão com esse microfone É? maravilhoso. Vamos ver Tá aqui, ó. Blow. Nossa, Dá pra chegar a patrocínio? Dá. The Blow Max. Espero que meu pai não ouça, porque a coisa que ele não gosta no nosso podcast é o som da cerveja abrindo. Por quê? Meu pai não vai ouvir, porque ele não ouve. Seu pai não, né? Mas por quê? No caso, Não- meu Ele avô. acha que ninguém ouve podcasts em que as pessoas bebem.
É verdade. A gente com isso termina Acabou, nunca mais a gente nossa vai gravar. gravação de hoje. Acabou? Quanto tempo deu? 55 Não, minutos. A gente não fez MVP, só eles fizeram. É A verdade. gente podia fazer uma sessão Nem nunca vi. SMR, né? E eu tinha um negócio de Dallas e Eagles pra falar, só que eu acabei não falando. Esse aí não sa- aí, esse foi bom. Esse parece outra coisa. Oh, eu tenho uma coisa. Cara, esse é legal também. Esse microfone é sensacional. Nossa, muito bonito, cara. Muito bom. Bom, mas você quer falar MVP antes da gente acabar? Fala seu MVP. Cara, eu volto a dizer o que eu disse, vou falar o herói do Rafa, que é o Michael Thomas. Não fosse um WR, assim, não quer dizer minto, não fosse a escolha do MVP condicionada ao sucesso do time e tal, eu acho que ele seria, ou o CMC, Christian McCaffrey, que é como jogador, eu acho que ele é o cara que tem feito mais diferença na temporada. Ele segurou o Carolina aí por bons tempos. Mas tá entre Acho o que minha Lamar... filha vai chamar Carolina, tô pensando. É bonito o nome. São bons nomes que tem na Eu tenho NFL uma música pra pra filha, ela. cara. Se botar o nome de. Botar a música de Sweet Sweet Caroline. No Arizona nós temos o Isabela. 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 Não sei se é no Tampa. Eu não Isabela é lembro. legal também. No Tampa a gente tem o Vitaveia. Vitavé é ruim. E o nome do Vitavé você não sabe como é que é. Não vou nem te dizer porque eu não sei. Mas Mas é gigante. pra mim fica Grammy, né? entre o Lamar e o Russell Wilson, a depender de onde seus times cheguem. Protesto. Lamar ou Michael? Salops, O que você quer que eu fale? MVP. Brady? Não, tá bom. Vai, sério agora. Nós estamos na rodada 15, né? Agora tá pouco, mas eu achava quando a gente estava lá na 10 que o MVP vinha do que ele... O MVP seria o cara que tivesse construído uma história da 10 a 16, da 10 a 17, que não era muito o que estava se falando, que era Lamar, Mahomes e Russell Wilson. Né? Sei que o Russell Wilson perdeu um pouco... Deu uma caidinha, Deu uma né? caída. O Watson, Down. se ele não faz... Se não é essa cagada desse jogo com o Denver, né? Que eles... Foi péssimo. que ele foi péssimo, ele entrava na conversa por conta da vitória com o Patriots. Então acho que assim, a gente ainda não tá muito, não é muito claro assim quem é o MVP, né? Se eu for falar hoje, se eu fosse apostar minha ficha hoje, seria Lamar Jackson. Acho Você, que é o Gus, mais tem? óbvio. Uma aposta de MVP? Eu não acompanhei, né? Porque eu tava preocupado com outras coisas na minha vida, então não vi a NFL esse ano quase, né? Mas se eu tivesse que apostar... Pelo que você ouve, assim, o burbulho que tem, pelo assim. que eu ouço falar aí parece que é o Lamar, né? É. Tô ouvindo muito falar dele, né? Nas redes sociais, nos jogos de dominó, que eu vou frequento na Praça do Pôr do Sol, né? O Ravens pode conseguir uma coisa interessante, que é acho que ser o primeiro time com uma média de mais de 200 jardas passadas e mais de 200 jardas corridas por jogo. Esse caso de jardas passadas e de jardas futuras. Tem jogadas presentes É também. presente também. Tem. Passado, presente e futuro. Eu queria É a complementar um negócio que eu vi agora há pouco, não sei, faz uma semana, que a NFL mesmo postou um negócio falando dos MVPs até agora. Postou MVP ofensivo da AFC. Não, calma, buguei. A AFC, tá certo? E aí tava dando Lamar Jackson e do outro lado tava dando Michael Thomas. Aí da defensivo tava dando TJ Watt, do outro lado eu não lembro quem era, e aí também tinha Special Teams e Rookie eu não lembro, mas Special Teams do lado de cá tava dando Butker como kicker do Butker. Kansas. Pera. Sim. Michael Thomas? O Can Gabi. Get Mike. Hã? Can Get Mike é o Instagram do Mike. Esse é um cara de gente boa, Can hein? Guard Mike. Esse é um dos que eu gostaria de ser amigo. Michael Thomas. Eu também. Michael Thomas, cara. O Leonard também O acho que é um Michael cara Thomas, legal. ele Mas não é a Quem melhor foi, falada, né? né? Você sair você Fournette. pode sair com um jogador de futebol americano pra
bater um O papo. Gronk, né, era um cara legal. Porra, o Gronk é é muito Então, mas party, eu não sei se eu mas tenho energia pra ir eu numa também balada não com tenho, o não, Gronk, cara. né? Eu sou velho pra isso. Vocês acham que o Sem Gronk é muito... camisa, num iate, não dá. Mas eu tava lendo, eu li uma reportagem, eu acompanho a NFL um pouco, né, mas eu acabo acompanhando. Como o Gronk, ele é um cara muito inteligente, como ele se faz valer desse personagem que é um cara meio tosco e burro pra ganhar dinheiro, né? Ele ganha dinheiro pra cacete com esse cara que é o cara festeiro, tira a camisa na party balada. on. Mas o cara não é É o esse, papel. cara, é o papel, né? Mas você não acha que ele cai na balada? Não, eu acho que ele cai na balada, não é o personagem, né? É um outro cara, né? Um cara muito diferente do que a gente imagina que é o Gronk. Você queria ser amigo do Cam Newton? Não, cara, eu acho que deve ter uns caras legais no final das contas, tipo o Josh Gordon, né? Eu já vi onde você pretende passar janeiro. Você vai viajar com ele assim. É um cara feito de fumaça. Né? Isso, é isso. Tem uns caras bacanas. Ô Gabi, suas palavras finais aqui. Estamos bom de tempo aí, Gus? A gente tá com... Já demos 1h01. Eu tenho um cara legal então também. tá bom aqui. Antônio Brown. É meio mala, hein? É mala. Meu Eu amigo. achei que deve ser bem mala. Dizem que o Aaron Rodgers é um puta chato. Deve também. ser um cara gente boa. Não, Não? dizem que ele é chato pra caralho. É mesmo? Mas chato do quê? Que ele tem, tipo, coça o nariz, assim, tira catou. Não, isso eu faço, eu não sou chato. Quer dizer, não sei. Grandes Ele revelações. Não é um cara pra fazer um churrasco, assim. Ele causa. Ele é meio esquisito. Nós sabemos em que... É muito Cara legal. ego, né, Você sabe cara? que o Michael Thomas ele A é gente que é sobrinho do muito- Keyshawn Johnson? Quem é esse? A gente não sabe quem é o Keyshawn Johnson. Não sabe quem é o Keyshawn Johnson? Ele é ator? Keyshawn Johnson, Joseph Keyshawn Johnson, born July 22, 1972, Adoro is as a músicas former dele. American football player who was a wide receiver in the National Football Cara, League for 11 Sempre seasons. que você for ler a Wikipedia de jogador de futebol americano, você tem que ler em português. Carolina porque é uma Panthers, das velho. melhores coisas que pode acontecer. Eu vou ler uma Wikipedia de Por favor. como vinha E o quando- Chama. Então, antes da última contribuição, Gabi, suas palavras finais da sua primeira participação no The Fumble Zone. Adorei bastante estar reunido aqui com vocês, aproveitar esse momento muito valioso para falar de futebol americano, pôr tudo de futebol americano em dia. Queria falar também que o Rams vai para os playoffs e que esse chiclete de quadradinhos é muito bom. Oh, ótimo. Rafa? Cara, com essa definição de áudio que a gente tem, dá pra bater aqui, ó. Fazer assim. Esse chiclete quadradinho. Nossa, ó, tem gente que faz nave do Star Wars com esse som. Ah, é? Tá, minhas últimas palavras. Obrigado a todos. Se Brady é MVP, eu sou astronauta. E MVP é Michael Thomas. E Steelers, 7 Super Bowls. E vou contar uma coisa, o MVP nunca ganha o Super Bowl. Sério? Um MVP, Não falei que 7 vai ganhar. não, tudo bem, só tô te dando um dado. E o Maiden mudou o jeito. Tudo bem, Você então Brady é MVP. Agora você escolhe a sua Não, não capa do precisa nem ser o Maiden, Brady. né? Ah, é? Pra não dar problema. Pra não dar problema. Foi só eu falar. Ou eles estão no espalhando o Wikipedia, problema. A minha é o botar as Mac. posições em inglês agora. A minha é o Como Peyton era a Manning. posição? Tipo... Corredor de trás. o quarterback era o zagueiro... E os filmes traduzidos também são ótimos. Ele é zagueiro. zagueiro, ele é zagueiro. Eu posso mandar um abraço, Pode, por um favor. beijo muito especial, muito carinhoso pro Theo, que tá pistolaço que não veio. Theo, um aviso. Viva Theo! Aí, Theo. Vai, Eu tenho um aviso, Theo. Theo. Na hora que eu Theo. falei que Ao a gente melhor vinha- center do que a Flash. gente vinha aqui, ele não vinha, ele ficou pistola, ficou nervoso, bravo, ele queria ter vindo gravar, mas ele não está de férias, então eu prometi que na terça que vem ele vem. Então, Theo, um beijo. E terça que vem é o especial da Simone, 25 anos do disco 25 anos, né? Da Do Simone. disco 25, 25 anos anos de Natal. de Natal, é isso. 25 de dezembro, é isso. Então a gente vai tocar inteiro o disco da Simone, que eu conheço de cor. Então é Natal. Tem dois, Porque só tem essa música Não. Você fez. tem dois discos que eu sei todas as letras, né? Construção do Chico Buarque e 25 de dezembro da Simone.
Daqui a pouco você vai aprender Baby Shark também. Não, Baby Shark já tô sabendo. Baby Shark. E quando que é o especial do Roberto Carlos? Eu não gosto do Roberto Carlos, eu acho o Roberto Carlos meio bad. Mas especial do Eu Roberto já Carlos tem que ver. É cara. dia 23. Eu já comprei ingresso. Esse é aquele direto de Jerusalém? É, já até comprei ingresso. Aliás, meu time no Fantasy é Ela o Jerusalém vi. Crucifiers, né? Vamos mandar um salve para os nossos queridos Cris, João e Bissexto, que caíram. Que pena. Triste. Quem tem pena é galinha. A Um abraço classe de pro 2015 Cruzeiro. que subiu, caiu quase toda, só sobrou eu. Que também Cara, todo mundo queria que eu caísse. Vou falar uma coisa, O cara. pessoal Assim, não gosta de mim, a não. gente ama todo mundo e tal, mas pô, eu tô gostando um pouco do Bissexto, cara. É, Tá chato pra caralho. porra, Bissexto. Nossa, É, o Bissexto. que Chato isso? pra caralho. O cara tá muito melindrado. qualquer Bissexto, coisa, não qualquer escute Cara, o esse. cara torce pro Jets, velho. Do Palmeiras, cara. Palmeiras. coisa. Rafa começou a rachar. O pior foi a risada aqui no fundo. Ele torce pros Jets. Falou o cara que torce pros Pittsburgh. Mas assim, achei um lixo seu time no Fantasy, viu, Bissexto? E quem sobe, por enquanto... Ainda não sabemos. Quem tá na quem briga? tá na semis, São né? Eu tenho uma teoria que é comprovada, que pra você subir de divisão, você precisa ficar entre os 4 primeiros, óbvio, Matar um ir pros bode. playoffs, e nos playoffs ganhar pelo menos um jogo. É isso. Essa teoria é Perfeita. Muito boa. Mas assim, Porque você não ganha o primeiro, você ganha o terceiro e quarto. Vai. só pra Você explicar ganha o primeiro, você já tá no final. pro ouvinte não iniciado, a gente tem duas ligas de fantasy. A Elite, que é muito nome muito A preto. gente tem uma liga com 2 divisões. É isso. Chama Elite 12. Elite Não é 12. Elite, Elite 12. São os 12 da Elite. É isso. E a gente tem outra liga chamada Wannabes, que é a Série B. Eu caí o ano passado porque eu tava distraído, né, não prestei atenção. Mas esse ano eu tô em primeiro lugar, 13-1, é uma maravilha. E quem tá subindo por enquanto sou eu, Ninguém. o Los Bubas e o Fernando Pereira. Não, E o quarto jogador? São os 4 que de 4 sobem 3. É isso. E é bom frisar que a Elite 12 não tem nada a ver com o grupo dos Clube dos 6, porque a Elite 12 tem realmente 12 times e o Clube dos 6 tem 13. O que é Clube dos 6? Fica em clube Então- dos seis. É um Dos filme seis. que eu Era- tocava muito na sessão da Era o tarde. Clube dos 13. Dos 13. Que não eram 13, eram 16. É isso! Ah, pô, confundi. então tá bom. Eu confundi. Clube dos 13 eram 16. Tava bem. Ah, achei que você estava falando do filme da sessão da tarde. Clube dos 5. Não, mas isso é Brasil. Clube dos 13 eram 16. Que horas passa o Jornal das 8? Às 9. Justo. Isso representa mais o Brasil que o futebol e A rua direita é torta. É verdade. O governo provisório durou. A 20 Estação anos. Paulista fica na Consolação, a Estação Consolação Fica na Paulista. Outro dia eu tava tocando violão, agora já estamos no trash talk, né? Quem chegou até aqui já fica mais uns minutos, né? Eu tava tocando violão, eu tava tirando Nem essa o música, Vitor né, chega do Originais do Samba, que é do lado direito, da rua direita, né? E tava tocando essa música. E de repente me veio uma outra música na cabeça, que é aquela Apaga o Fogo Mané. Vocês viram essa música? Não. Do Demônios da Garoa. Cara, essa música é um primor eu vou contar pra vocês porquê, ela é um primor do cancioneiro geral brasileiro. Eu vou até recitar ela aqui, né? Ela apaga o fogo mané. Vocês vão entender porque é breve, a letra é muito breve, ela é muito curta, né? Então é assim a letra, ó. Inês saiu dizendo que ia comprar um pavio pro Lampião. Pode me esperar, mané, que eu já volto já. Acendi o fogão, botei água para esquentar e fui pro portão só para ver Inês chegar. Anoiteceu e ela não voltou. Fui pra rua feito louco para saber o que aconteceu. Procurei na central, procurei no hospital e no xadrez. Andei a cidade inteira, mas não encontrei Inês. Voltei pra casa, triste demais. O que Inês fez não se faz. No chão, bem perto do fogão, encontrei um papel escrito assim: pode apagar o fogo, mané, que eu não volto mais. Ó, Qual que é a beleza dessa música pra mim, né? Eu sou interessado nessa parte poética, né? E no momento que a Inês saiu de casa, que ela já sabia, né? Planejava abandonar o mané, o pobre mané, ela não sabia que o mané ia acender o fogão, porque o mané acendeu o fogão depois que a Inês saiu. Ou seja, o mané é tão previsível que a Inês conseguiu imaginar que ele... eu vou embora de casa, o mané vai acender o fogão, vai ficar me esperando no portão,
ele vai encontrar a porra do bilhete no chão e vai ver que eu abandonei ele. Então, assim, é muito triste pro Mané essa história. Mané não é tão pobre assim, talvez. Por quê? Talvez ele não merecesse nesse. A gente não sabe o outro lado da história, né? Hoje em dia a gente tem que sempre ver os dois lados, né? Sim, não só gente. Mas essa música é muito bonita, se você gostar aí de samba, procura aí. Uma das melhores músicas do Cancioneiro. Eu vim ouvindo umas modas de viola no caminho. Uma situação tem Tava várias passando aí, facetas. tinha uma do Nelson Nelsinha. Moda de viola é bonito, rapaz. Eu vim ouvindo. Eu vou ouvir mais. Eu tava ouvindo os cantos de 10 pássaros brasileiros. Eu 10. vi isso. Quais são os 10 pássaros brasileiros? Cara, peraí, deixa eu pular um mês grátis. Um mês grátis de 10 pássaros brasileiros. Pintacilgo. Tuiuiu do Papo Amarelo. Pássaros. Fala os nomes mais estranhos de pássaro que você já ouviu. Meu avô. Pássaro. Arara azul. Arara, olha esse nome. Arara. Onde que veio isso? Sabia que tem uma arara Arara do Churchill é palíndrome, né? que vive É, da quem terra foi? há Como é o 150 Palíndromo ser anos? campeão de O maior Nós vamos palíndrome conversar campeão da Libertadores é... Com fundo de O Heiner. cantos de Heiner. pássaros brasileiros. O D2 sabe que meu avô ele criava pássaros, né? Meu avô falecido já, né? Faleceu há 2, 3 anos atrás aí. E ele passou muito tempo. O projeto de vida dele era conseguir um cruzamento excêntrico de pássaros. Ele tentou cruzar o pica-pau com o quero-quero. E aí, quando ele conseguiu fazer esse cruzamento do pica-pau com o quero-quero, ele não fazia ideia de que nome dá pro bichinho. Eu ia falar. Não tem como dar nome pra esse Não bicho. tem. Não. Tetinha. Quer. dentinho. É Você isso, pode né? inventar um nome novo, porra. Pode. Manja rola. Acho que com essa a gente encerra, né? Também Vamos pode encerrar ter- com a pera. trinca de Rafa, ferro. Rafa, também não pode Aí. ter tudo. Não, espera. Eu tenho um recado pro Theo. Me aguarde. Ixi. Ah, porque tem fantasy, né? Você e o Theo. Bom, O Muito Theo foi obrigado. você. uma boa noite, Como é campeão? bom dia, dependendo do horário que você Boa nos tarde. ouve. E fique com fé. É com fé? Passo. Deus, né? Passo. Fé e passo. Meio-dia errei. Como é que é? Pássaros dão aquela sensação de 3:30 da manhã, né? Agora eu vou fazendo fade out, assim, ninguém percebe, assim, ó. Malandro é o cara que sabe das coisas. Malandro